Nessa aula abordaremos um pouco sobre como criar o seu primeiro modelo dentro do AI Builder. Agora vamos para a parte legal, a parte prática, onde a gente vai trabalhar juntos nisso. Seguindo aqui o Microsoft Learn, a gente está na unidade 3 de 6, então é importante você seguir passo a passo junto comigo aqui dentro do Microsoft Learn para você entender como que você vai trabalhando e eu vou falando algumas partes interessantes aqui na prática. Então na hora que a gente está trabalhando ali dentro do AI Builder, para você fazer na prática, abra o seu Power Apps ou Power Automate, lembrando que você precisa ter Dataverse dentro do seu ambiente, então você precisa de um ambiente onde seja premium, e você pode conseguir uma conta do Power Platform Developer, que ele vai te dar algum trial para você usar por algum tempo. Tá? Então isso é importante para você trabalhar. Quando você está trabalhando com AI Builder, você vai também usar créditos. Eu não vou falar muito sobre licenciamento nessa aula, porque a gente tem outras aulas sobre isso, mas é importante você entender também que você vai usar créditos na hora que a gente estiver consumindo esse modelo que você vai criar na prática. Na hora que a gente está trabalhando com esses modelos, como ele está falando aqui, tem duas classes de modelos. Os modelos que exigem personalização e os modelos pré-definidos. Os modelos pré-definidos eles já são modelos que a Microsoft já cria e você só treina eles e usa. E os modelos que exigem personalização, ele vai pedir para você fazer algumas categorizações, para você definir algumas coisas e a partir desse modelo você vai criar o seu próprio modelo. Então essa é a grande diferença entre os dois. Um já é pré-pronto, só utilizar, só treinar e utilizar. O outro você vai configurar ele do zero e a partir desse momento você vai trabalhar ele dentro da ferramenta. A gente vai trabalhar com um modelo específico que é o de processamento de documentos, mas no passo a passo aqui, na experiência guiada da Microsoft, você tem um pouquinho dos outros exemplos também, e eu vou entrar num link aqui que é importante para vocês, que vocês também conseguem acessar pela aula, que é para vocês conseguirem informações de exemplo, o que é muito legal. Então aqui se você entrar nesse, começar a usar o AI Builder com dados de amostra, a Microsoft mesmo dá uma série de dados para você usar como prática. Então isso que é legal, porque é difícil ficar gerando um modelo de exemplo para poder treinar. Aqui a própria Microsoft já te dá exemplos de como fazer previsão, de como fazer classificação, detecção de objetos, então ele vai te dar algumas imagens para você trabalhar com a detecção de objetos, exemplos de processamento de documentos, ele vai te dar uma série de invoices, uma série de recibos para você trabalhar. Então se você não quiser testar com modelos reais, você pode usar esses modelos aqui para praticar e a partir do momento que você está com um negócio mais já estabelecido, aí você usar documentos reais da sua organização. Quando você estiver trabalhando aqui dentro dos modelos, então, eu vou fazer por dentro do Power Apps, mas lembrando que você também pode fazer isso dentro do Power Automate. Eu vou entrar aqui em modelos e a gente vai selecionar esse modelo de Extract Custom Information from Documents, extrair documentos personalizados ou informações personalizadas de um documento. E você vai ver que esse é um modelo custom, um modelo customizado. Ou seja, ele é um modelo que a gente vai precisar configurar, a gente vai precisar definir ele para ele se tornar um modelo válido. Diferente do modelo de invoices que tem aqui, que é o pre-built, que aí você só vai treinar ele e vai usar. Então a gente vai clicar nele e ele vai te dar um exemplo de como isso funcionaria. Então aqui ele está te dando um exemplo de invoice e algumas informações que estão sendo coletadas dessa invoice. E ele dá um segundo exemplo para você também ver, por exemplo, se a gente quisesse extrair informações de um contrato. Nesse caso aqui é um Statement of Work, que é uma espécie de contrato ali do que vai ser entregue num projeto. Então aqui ele está te dando alguns exemplos de como isso funciona. E a gente pode, a partir desse momento, clicar para ver a documentação, que é exatamente essa parte do Learn, com algumas outras documentações que a Microsoft tem. Importante também você trabalhar. Cada um desses modelos tem documentação para você seguir passo a passo como que ele vai ser trabalhado e algumas regras ou dicas ou melhores práticas. Então eu recomendo fortemente que você clique aqui para ver a documentação, trabalhe a documentação. Essa documentação está disponível em inglês e em português. E você pode criar o seu modelo a partir daqui. A gente vai criar o nosso modelo. Enquanto a gente cria esse modelo, o que a Microsoft vai disponibilizar para a gente agora é uma configuração onde a gente vai trabalhar esse modelo, a gente vai configurar ele para atender às nossas necessidades. Como ele é um modelo customizado, a gente vai basicamente dizer para a Microsoft como que a gente quer que esse modelo trabalhe, o que ele faça e tudo mais. Então nesse modelo, ele vai
pedir para você escolher qual tipo de documento a gente vai estar trabalhando. Então a gente vai trabalhar com template de documentos, documentos gerais, invoices. A gente pode selecionar. Ele já vai te dar alguns exemplos aqui. E olha que legal, na hora que a gente está trabalhando com o AI Builder, alguns dos exemplos que eu vou usar vão ser de documentos digitais. Mas ele também trabalha com documentos que são escaneados. É claro que para trabalhar com modelos assim, a gente precisa ter um pouco mais de qualidade, a gente precisa ter algumas preocupações, porque o modelo escaneado, às vezes a pessoa vai escanear na lateral, às vezes vai cortar um pedaço, a qualidade do scanner não é tão bom, então a gente tem coisas a se considerar. Mas ele vai também trabalhar com esse tipo de informação. Ele te dá alguns exemplos aqui, de faturas, invoices. Se eu colocar documentos gerais, ele vai mostrar alguns exemplos de documentos. Então aqui eu estou mostrando um documento de Statement of Work, um de aluguel, um acordo de aluguel, um questionário. Então você pode usar isso para diversos cenários, o que é importante aqui, porque a gente às vezes está falando de recibos e ordens de compra, mas a gente pode usar isso aqui para várias outras coisas. Por exemplo, para correção de provas de escolas, a gente poderia fazer aquelas provas que são marcadinhas com xizinhos e bolinhas, a gente poderia usar esse tipo de coisa também, tá? Então são alguns exemplos aí que você pode trabalhar. E modelos padrões, quando você já tem uma estrutura definida, pré-definida de documentos, tá? No nosso caso aqui eu vou colocar General Documents, vou selecionar Next. Ele vai pedir para você conectar ou dizer quais informações você quer extrair. Então, no caso aqui, o que eu estou definindo são quais informações eu quero extrair daquele meu documento. Nesse caso, eu quero extrair, por exemplo, o nome do cliente, eu quero extrair o valor, eu quero extrair uma tabela. Então, você vai definir quais informações vão estar disponíveis. Então, aqui eu vou selecionar o nome do cliente. Vai ser um campo de texto. E o legal é que ele vai tentar identificar com base no nosso treino e, a partir desse momento, ele vai gerar essa informação para mim e vai colocar nesse campo. Então, na hora que a gente for usar isso dentro de um aplicativo Canvas, um aplicativo Model Driven, ou um fluxo do meu Power Automate, ele já vai me dizer que essa informação é o nome do cliente. Já vai deixar pré-estabelecido. Eu vou clicar em Next. Eu posso colocar vários campos, tá? Aqui a gente só colocou um, mas a gente pode colocar vários campos. E o próximo passo agora é dizer para ele da onde que ele vai ler esses documentos. Então, da onde que vão vir os documentos que vão ser processados? Vou criar uma nova coleção. E eu vou adicionar documentos a essa coleção. Posso clicar para adicionar. E aí ele vai me pedir alguns lugares ou fontes de dados onde eu posso pegar esse documento. Posso pegar esse documento direto do meu SharePoint, eu posso pegar ele de um feedback loop, de um blob storage ou da minha própria máquina. Vou selecionar da minha máquina e vou colocar alguns arquivos de exemplo que eu já baixei anteriormente. Ele vai fazer o upload desses documentos. E aí, para cada um desses documentos, a gente vai poder trabalhar um pouquinho especificando aonde está essa informação que eu estou procurando. Então, aqui é o momento onde a gente está treinando o nosso modelo. E isso que é o importante. Quanto mais informação, quanto mais treino a gente fizer no nosso documento, no nosso modelo, melhor vão ser os resultados. Tá? Fiz o carregamento. Posso clicar em próximo. E agora eu vou treinar o meu modelo para cada um desses documentos que eu carreguei. Eu vou falar aonde que está o nome do meu cliente. Por quê? Com isso, eu vou começar a falar, estabelecer padrões para a minha ferramenta, para o meu modelo, para que ele fale legal. Se eu seguir esses padrões aqui, eu vou ter um score maior. Então, no caso, o nome do meu cliente está aqui. Eu vou criar uma caixinha falando que isso é o nome do cliente. Posso ir para o próximo. Se eu quiser dar um zoom aqui para poder ver melhor, eu ia falar, vamos ver, procurar onde está o nome do cliente. Está aqui no cantinho. Marco que é o nome do cliente. Vou dar um zoom aqui, vejo que é o company, nome do cliente, mesma coisa aqui. E aí eu vou classificando o meu documento, partes do meu documento, para ele identificar onde está o nome do meu cliente. Legal. Testei os 6 modelos, claro que aqui são exemplos mais simplificados, a gente poderia testar isso com muito mais documentos, e esse é o ideal, e agora a gente vai treinar o nosso modelo. Então, a partir do momento que você cria ele, você precisa treiná-lo para garantir que o resultado que vai ser trabalhado, ele vai ser interessante. Então, se a gente seguir o modelo aqui, da experiência guiada, ele vai trabalhar passo a passo nessa criação. Nessa aula aqui, a gente vai parar nessa parte de criação
Então o último passo dela é treinar. E aí a partir desse momento a gente vai poder validar o nosso modelo, gerenciar esse modelo e compartilhar com outras pessoas para que a gente possa trabalhar de forma colaborativa. Então teste bem esses modelos, use as informações que a própria Microsoft dá para você e tente fazer passo a passo essa criação com diferentes modelos, diferentes cenários para você testar diferentes possibilidades. Isso vai dar uma segurança maior para aquilo que você está trabalhando e vai facilitar você colocar isso de forma prática dentro do seu negócio. Legal? Então espero você na próxima aula.